Então, galera, então hoje nós estamos aí no livro 3 ainda. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre computadores e notebooks, tá? Então, nós vamos ter um conhecimento disso aí. Primeiro de tudo, pessoal, o que nós temos que relembrar, né? Nós temos que relembrar que, né, o nosso aprendizado até o momento, né? O que nós aprendemos até esse momento, né? Vocês já tiveram bastante conhecimento de peças aí, né? Foi falado bastante para vocês sobre as peças em si, o funcionamento de cada uma. E qual que é o grau de importância que vocês têm que entender quando nós vamos falar, além de falar sobre peças, quando nós vamos falar sobre o conhecimento que vocês estão tendo. Uma das coisas que vocês mais precisam ter em mente é vocês ter o conhecimento de qual funcionamento ou qual no nosso dia a dia, tá? Então, para isso, pessoal, para que vocês tenham um conhecimento melhor, vocês precisam estar sempre se atualizando. O hardware, né, a tecnologia em si, é uma coisa que muda muito, tá? Então, é uma coisa que está sempre em mudança. Então, vocês precisam estar sempre se atualizando. Uma das coisas que para as aulas online darem certo, que vocês têm que fazer, é procurar estar sempre interagindo. Então, quando você pegar e não entender alguma coisa que eu falei, vocês precisam perguntar, tá? Não, se vocês não perguntarem, fica muito difícil, né, de nós conseguirmos ali chegar a um consenso, principalmente do que vocês estão entendendo ou não. Outra coisa, a questão dos exercícios, né? Eu tenho passado bastante exercício para vocês. Pessoal, os exercícios, eles, igual eu já falei algumas vezes, ele não tem o caráter punitivo, tá? A intenção do exercício, ela não é a de punir vocês ou de fazer com que vocês tenham algum tipo de prejuízo, tá? A intenção do exercício, primeiro, é saber o que vocês estão aprendendo, tá? Se vocês estão entendendo que eu estou passando, e outra também verificar como está sendo. Porque o que acontece bastante, pessoal, nós estamos distantes, né? Então, nós estamos distantes ali, nós estamos tendo que trabalhar bem distantes. E essa distância, esse fato da gente trabalhar distante, faz com que todos nós temos mais dificuldade, né, em descobrir se vocês estão absorver aí o que eu passei, tá? Então assim, então você consegue ter ali uma opção melhor. Outra coisa é a questão de nota. Por enquanto, o único meio de eu avaliar vocês é por meio desses exercícios, tá? Então é assim que é o único meio que eu tenho de conseguir avaliar vocês aí, tá? Bom, então hoje o nosso objetivo é identificar as principais diferenças entre computadores e notebooks, tá? Também nós vamos discutir qual é a relação entre preços que há. Tem uma relação grande entre o preço de um PC e o preço de um notebook. É lógico, a relação que eu falo é voltado para assim, para análise de custo. Então, por exemplo, se eu pegar um PC de uma configuração e pegar um notebook da mesma configuração, qual a diferença de preço entre um e outro, tá?
E isso vai auxiliar bastante também falar sobre como essa tecnologia evoluiu. Bom, galera, então, primeiro de tudo, uma das coisas que nós mais temos que entender é sobre a diferença principal, que é a física, tá? A diferença principal entre outra, fisicamente. O notebook ele tem tamanhos menores do que o de um PC. Hoje, os notebooks evoluíram muito, então eles têm hoje uma capacidade maior, né? Você consegue ter peças ali que conseguem chegar próximos aos computadores. Mas mesmo com toda essa evolução, tá? Nós ainda não temos, né? Uma configuração, principalmente, né? Ou configurações de notebooks que consigam chegar às configurações mais top que os PCs têm, tá? Então, isso aí é o contraponto que nós temos. Bom, pessoal, então eu vou começar a falar de cada peça, tá? Falar das configurações, e aí é o seguinte, galera, tem um texto, cada um deles tem um texto explicativo, e primeiro de tudo, depois eu vou mandar para vocês, vou mandar o PDF lá no grupo, e aí depois vocês dão uma lida, tá? Só quero que vocês, no primeiro momento, prestem atenção no que nós estamos fazendo, tá? Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, o HD. O HD, a maior diferença é física, tá? Então, fisicamente, o HD do computador é maior. Hoje, os dois seguem o mesmo padrão, é SATA, e o SATA de notebook é igual ao SATA de PC. Tanto que, se você pegar um HD de notebook e colocar num computador, ele vai funcionar normalmente, tá? Hoje, as taxas de dados são as mesmas, então, a transmissão de dados é igual, então, o valor ali, velocidade, né, que a gente pode falar, é a mesma, tá? E você consegue um desempenho igual, tá bom? É lógico que, ao contrário, se você tentar pôr um HD de PC no notebook, não vai dar muito certo por causa da questão do tamanho físico, tá? Não vai caber lá dentro. Então, por isso que não daria certo. É lógico que, né, tem alguns que tem uns cabinhos, dá para fazer adaptar e aí fazer com que ele funcione, tá bom? E questão de tamanho, né? Uma coisa também que acaba não tendo mesmo, né? Hoje, o HD para PC, nós temos uns tamanhos já grandes, tem aí comercialmente, eu já vi até de 12 terabytes, então é um tamanho bem grande. E o de notebook, o maior que eu vi até agora foi de 2 tera. Comercialmente, tá, pessoal? Lógico que há estudos para ter maiores, tá? Mas comercialmente é esse de 2 tera que eu falei para vocês. E o antigo, né? O IDE, o padrão IDE para notebooks, ele era diferente do padrão IDE para PCs. Então, não dava para utilizar. Então, você não conseguia utilizar um HD de notebook num HD de PC. Na realidade, tinha um adaptador, tá? Que você utilizava, mas ele não funcionava direito, tá? Tornava o seu notebook muito mais lento e assim por diante. Então, por isso que ele por isso que ele acabou caindo em desuso. Continuando, a memória RAM, mais uma vez, são as dimensões também, são os tamanhos, né? Então, o tamanho de uma memória RAM de notebook é menor, físico, tá? De um PC é maior. Só a título de curiosidade, as memórias DIMM para notebook, elas eram do mesmo tamanho de PC. Então, os primeiros notebooks, há 20 anos, 25 anos atrás, as memórias eram de mesmo tamanho. Tá? Eram as mesmas, aliás, tá? Isso foi evoluindo, ele diminuiu e hoje nós temos também o mesmo padrão. Então, o notebook, ele usa o padrão DDR4 também, os mais novos, tá, galera? Mais novos usam o padrão DDR4 também. E aí a frequência também é a mesma, então a taxa de velocidade é a mesma. Então, isso aí não modificou, tá bom? E a função é evidente, é a mesma. Igual lá no HD, a função é armazenar os dados,
aqui do notebook, a função da memória RAM é auxiliar o processador na velocidade. Então, a função continua sendo a mesma. A placa-mãe, o principal diferencial entre a placa-mãe de um PC e a placa-mãe de notebook é o uso da tecnologia. Como assim? A placa-mãe do PC, ela perdeu bastante dos seus usos. Por exemplo, ela não gerencia mais tantas coisas como ela gerenciava 20 anos atrás. Se você pegar uma placa de 20 anos atrás, você nota que ela vai gerenciar bem mais coisas, né? A começar pelo próprio vídeo. Quem gerenciava o vídeo há 20 anos atrás era a placa-mãe. Hoje, a gente já sabe que não é assim. Quem gerencia o vídeo, tá, é o processador, no caso dos PCs. No notebook, tem um chip de vídeo que vai na placa. Por exemplo, esse notebook que eu estou usando para gerenciar a reunião de vocês, ó, ele tem uma placa gráfica nele aqui, ó. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele tem uma placa de vídeo, uma GT 740M. Não tem uma placa de vídeo aqui dentro, tá? Se você abrir o notebook, ele não vai ter uma placa de vídeo. Ele tem um chip gráfico interno, tá? Que auxilia bastante na velocidade, mas, ser sincero para vocês, ele não consegue chegar próximo ao que um PC faz, tá? O PC é bem mais rápido. Outra coisa são as interfaces, né? O computador, ele tem bem mais interfaces ali, principalmente para expansão. Então, você pode, por exemplo, ligar algumas coisas nele, né? O notebook a gente não tem essa opção, né, galera? A gente não tem opção de tantas interfaces assim. Na realidade, o que a gente pode estar alterando são coisas muito simples, né? São, por exemplo, você pode alterar ali a quantidade de memória só e HD, geralmente. Não dá para mudar muita coisa não, tá bom? Processador. O processador é outra coisa também que tem uma diferença muito grande nas configurações. Então, o processador do seu notebook, se você pegar, quando vocês voltarem, nós pegarmos ele na mão, vocês vão notar que ele é bem mais fino, assim, e bem mais leve. Outra coisa, pessoal, é a questão da frequência, tá? A frequência do processador para notebook, ela não é bem menor, mas ela é menor que a frequência do processador de PC. É lógico, pessoal, que vão ter casos que você vai ter uma frequência superior, mas se você pegar e montar um computador top, com uma frequência alta, e ir lá e tentar pegar o mesmo para notebook, você não vai encontrar, tá bom? Então, isso são diferenças aí. Por quê? Por causa da questão, a nanotecnologia, ela trabalha bem, só que existem umas limitações que até hoje o notebook ainda não conseguiu. Ele ainda não conseguiu, mas já, assim, em breve, possivelmente, principalmente agora com a tecnologia ARM, né, a gente consiga ter isso aí. O teclado do notebook é embutido, né? Ele é embutido na sua máquina. E o teclado do seu PC, ele é USB. Aí, galerinha, o teclado do PC, quando a interface é USB, você pode utilizar normalmente dentro do seu notebook, tá? Então, você pode, desde que seja a interface USB, você pode usar. O mouse e o notebook usam o touch, né? O touchpad, que é horrível, né? Não sei se vocês curtem usar o touch, mas ele é muito ruim. E o computador, ele usa também um mouse USB. Ou então, ele usa uma interface também, que nós chamamos de PS2. Interface PS2 está caindo em desuso, né? Já tem várias placas-mãe que já não vem mais com PS2, tá? PS2 quer dizer Porta Serial 2, porque antigamente a porta chamava porta serial. E aí, essa evolução, ela veio pro USB. Hoje é tudo USB, tá bom? Então, tudo que você pode fazer, você pode trocar por USB. E também, nós aqui, nós usamos muito. Eu não gosto muito de usar o touch, né? Então, eu uso muito mouse, tá bom? O gravador, a diferença principal do gravador é com relação
a sua velocidade. O gravador do PC ele é mais veloz que o gravador do notebook. E a sua durabilidade, né? O gravador do PC, ele dura mais tempo. Ele vai fazer mais gravações do que o gravador do notebook, né? O gravador do PC dura bem mais. Hoje, pessoal, caiu muito em desuso gravadores. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o meu notebook aqui, ele nem vem com gravador, né? Ele nem tem um gravador nele, tá? Então, eu utilizo aqui, utiliza-se muito pendrive, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu precisei gravar um DVD, por exemplo, tá? Eu não me lembro quanto isso aconteceu, tá bom? Bom, a placa wireless, né? O PC não vem com uma padrão, então ele não vem com uma, tá? O notebook vem com uma integrada. Uma das coisas que nós temos que entender do Wi-Fi é que ele é muito mais lento que o cabo. Sempre nós ainda não temos uma tecnologia que nos auxilie, tá? E aí o fato de não termos essa tecnologia, tá? Ainda de velocidade faz com que nós tenhamos ali o acesso via cabo, ainda sendo bem melhor, tá? Então, pessoal, caso haja necessidade, assim, se você puder escolher, sempre opte pelo cabo, tá? Na dúvida. Para vocês terem uma ideia, só para ter um conhecimento, é o seguinte, quando eu estava em casa, eu estava trabalhando na rede sem fio. Hoje, né? Hoje eu já estou aí trabalhando no cabo. Então, não tem travamento, tem umas coisas que não acontecem, tá? Então, por isso que o ideal é você usar o cabo, tá? A tela do PC é um monitor, né? E do notebook é uma tela integrada. Aí, pessoal, é o seguinte. Existem dois tipos, um mais antigo, quase em desuso já, não se fabrica mais, que é a tela de LCD, e o outro é uma tela de LED, que são as telas mais novas, tá? Então, a tela de LED, qual que vai ser a principal diferença entre um e outro? O cabo, a conexão. A conexão da tela de LED, elas são um cabinho só, ela transporta dados de energia, e a conexão da tela LCD eram dois cabos, sendo um cabo para a placa e outro cabo você conectava a um negócio que chamava inversor VGA, e esse inversor ele dava luminosidade à tela, tá? Então, esses dois cabinhos nós utilizávamos ali. Lembrando que uma tela LCD, ela tem uma qualidade de visual um pouco pior que a tela de LED, tá? A LED, na verdade, bem melhor o LED, e a LED, quanto mais ela foi evoluindo, menos ela cansa, ela é melhor para a vista, é melhor até para você trabalhar. Esse é um exemplo de flat da tela. Então, esse cabinho aí que liga a sua tela. Então, esse cabinho que vai fazer a ligação, tá bom? Então, ele que é o responsável aí por nos auxiliar no nosso trabalho. Esse é de uma tela de LED, tá? Então, sendo assim, né, ele é um cabo só, ele transporta dados e energia. Então, ele vai transportar tanto a sua imagem quanto a energia para a tela, tá? Bom, webcam, o PC, né, ele não tem, assim, dele, né? Se você quiser, você tem que adquirir uma e ligá-la ali, né? Então, assim, ele não tem uma embutida, né? Tem que lembrar disso sempre, né? Mas ele vai ter, caso você ligue
uma USB, ele vai ter quase a mesma configuração. O padrão de uma webcam, ele é básica, né, pessoal? Então, é um padrão bem ruim de imagem, tá? Então, é um padrão que a gente não consegue ali ter uma qualidade gráfica tão grande, tá? Ela vem um cabinho que você liga nela, que é o cabo que liga na placa também, e é um cabo flat só, que ele liga aqui nessa lateral aqui, ó, meu mouse aqui, e ele transporta a sua imagem e também a energia pelo mesmo cabinho. Geralmente, quando você tem uma webcam, o microfone é integrado a ela. Ela também não é lá aquelas coisas, tá? A fonte de energia, as principais diferenças. A de PC nós temos aqueles 3 padrões, real, nominal, modular, né? A de notebook tem um padrão só, que é o dela. Então, você vai conseguir utilizar ali, né, o padrão que seja de uso só dela, né? Qual que é o diferencial, tá? O diferencial que você pode ter também numa fonte para notebook é o seguinte: você pode ter uma fonte que ela seja nominal, desculpa, uma fonte universal, perdão. Uma fonte universal, quando você compra uma fonte dessa para o seu notebook, ela não funciona direito. Então, evitem ao máximo, né, ter que utilizar, a não ser que você tenha mesmo, não tem outro jeito, utilizar uma fonte universal, tá? É lógico, caso não tenha jeito, né? Você foi tentar comprar e aí só tinha aquela. Então aí você tem que comprar uma universal mesmo. Por exemplo, tem alguns modelos que não são modelos tão populares. Por exemplo, você tem ali Samsung, HP, Dell. Essas que são mais populares, você não tem tanto problema né, de configurações ou mesmo de encontrar essas fontes, tá? Mas caso você tenha comprar e não ache, né? Aí você compra a universal. Se não, não. O problema da fonte universal, pessoal, é que ela pode danificar o seu computador, tá? Então, por exemplo, eu já peguei bastante notebook que deu problema na placa porque as pessoas tentaram usar uma fonte universal. Então, aí a placa deixou de funcionar, tá? Então, você corre o risco de perder a sua placa porque você fez aí o uso de uma fonte dessa, tá? Bom, pessoal, e a bateria do notebook, ela é uma bateria, ela é um conjunto de pilhas de lítio, tá? E essas pilhas, ela tem uma limitação de carga, tá? Então, conforme você vai utilizando, tá? Ela vai finalizando a sua carga ali. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é que durante o uso, né, não ficar carregando toda hora. Então, por exemplo, ela tem um limite aí, gira em torno de 700 cargas, tá? Então, o ideal é que você não fique toda hora, usa um pouquinho, carrega, usa um pouquinho, carrega. Não, usa, se você for usar na bateria, usa até o fim. Depois que você terminou, a hora que estiver terminando, não deixa zerar também. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá, galera? Se você deixar zerar, você corre um risco gigante, né, dela deixar de funcionar de vez. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você vai utilizar ali na carga, né? Ah, professor, mas então toda vez que eu for usar eu tenho que tirar a bateria? Ou então, quando eu vou utilizar eu tenho que eu tenho que, quando eu for utilizar só na energia, eu não posso pôr a bateria? Não, pessoal, você pode usar normal, tá? Não precisa ficar tirando a bateria, não. Aliás, grande parte dos notebooks hoje a bateria nem sai, tá? Então, ela já não sai para você não fazer nenhum tipo de erro, tá, pessoal? Então, para que a gente não tenha aí, não cometa nenhum tipo de erro, não, por exemplo,
não estrague ela, né? Às vezes as pessoas ficam tirando e colocando de maneira errada. Hoje elas vêm embutidas dentro do computador, dentro do notebook, e para você ter acesso, você tem que desmontar ele. Então, e o motivo que faz você ter que fazer isso é porque algumas pessoas mexiam nele, né? E aí, por isso, tá? Eles tiraram essa opção. Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje aí, tá? Bem tranquilinho. Pessoal, por favor, mais uma vez eu pedi para vocês, coloquem o nome de vocês lá no chat da reunião, porque tem algumas pessoas que não entram com o nome, aí eu fico com dificuldade para pôr na lista. Então, por favor, coloquem o nomezinho de vocês lá no chat, tá? E respondam isso aí. Essa resposta para mim, vocês vão responder lá no meu WhatsApp particular. Vai lá, pessoal.
Professor, eu já te mandei aqui no WhatsApp. Beleza, já vamos voltar já. Pessoal, vamos voltar, galera? Vamos voltar aí para a gente não termina esse trem hoje. Bom, galera, então, continuando, outra coisa que nós temos que ver aí né, é a diferença entre esses três itens, tá? Notebook, Ultrabook e Netbook. Quais são as diferenças deles? Bom, pessoal, é o seguinte, um notebook é o que vocês conhecem que é o normal, né? O notebook é aquele que tem que era chamado antigamente computador portátil. O netbook ele foi uma padronização que existiu, tá? Era para ser para acesso rápido, um tamanho pequeno. Tanto que a primeira versão dos netbooks, elas vinham até 7 polegadas apenas. Então, você não tinha maior que 7 polegadas. Você tinha uma dificuldade ali de ter quantidade de memória também, num primeiro momento, tá, pessoal? Aí depois, né, quando ele foi melhorando, tá? A gente começou a ter notebooks mais avançados, né? Netbooks, perdão. Aí já saiu por exemplo, eu cheguei a ter um com i3, umas máquinas mais legais. Porque qual era a reclamação principal? Chegou uma hora, os netbooks, eles começaram a ficar muito lentos. Tanto que ele caiu em desuso, né? Hoje, a gente não vê mais falar em netbooks à venda, tá? E o Ultrabook é um termo mais atual. O Ultrabook ele foi uma padronização da Intel. A Intel ela criou várias padronizações, tá? E aí essas padronizações dela, ela fazia assim, com que você tivesse sempre a mesmo linha de processadores, a mesma linha de placas, né? Por exemplo, placa wireless tinha que ser a mesma quantidade de HD. E o Ultrabook, as primeiras versões, elas deram muito problema, porque o que acontecia, pessoal? Os primeiros Ultrabooks, eles eram a carcaça, a Intel obrigou que fosse de aço escovado. E aí, o que aconteceu bastante, né? O que aconteceu foi que esquentava muito. E aí, galera, esse negócio de esquentar muito começou a prejudicar o desempenho. E ele vinha também, num primeiro momento, com SSD pequeno, que é, na verdade, um HD híbrido, né? O que é o híbrido? É um HD. Ele era um pedaço SSD e um pedaço ele era HD. Isso foi evoluindo. A Intel tirou algumas coisas que ela obrigava para ser um Ultrabook, né? E aí ele foi melhorando muito, tá? Esse meu, por exemplo, que eu mostrei para vocês, a placa de vídeo, ele é um Ultrabook, tá? Então, e ele também não tem disco óptico, então quer dizer, ele não tem gravador, tá? Ele tem só, ele só tem USBs aqui, ele não tem gravador de DVD, por exemplo, tá? Bom, galera, outra coisa que é interessante, que a gente vai, agora vem a parte boa, eu vou dar até um prazo bom para vocês fazerem, é a questão de gerenciamento de custos, tá? Como assim gerenciamento de custos? Se você pegar um notebook, um modelo de um notebook qualquer, e depois você for fazer a análise de um modelo de um PC, qual sai mais barato? Qual sai mais caro? Por que sai um valor mais alto ou um valor mais baixo? Tá? Então, o que vocês vão fazer para mim agora? A segunda e a terceira e a quarta, vocês têm que fazer ali da cabeça de vocês, tá? A primeira, vou explicar a primeira. Vocês vão pegar, por exemplo, o modelo de um notebook, vou colocar aqui, ó, notebook i7. Pegar aqui, pode pegar qualquer um, tá? Peguei um modelo aqui ao acaso. Vocês vão pegar essa configuração aqui, vocês vão ter que me mandar o modelo. E aí, vocês vão lá e vão montar um computador com essa configuração. O
que vocês têm que falar? Qual que é os valores, né? E o que você achou de cada um deles. Tá bom? Então, preste atenção. Vocês vão pegar um modelo, qualquer um, não precisa ser esse que eu mostrei para vocês, qualquer um desses modelos, tá? Vão destacar peça por peça, tá bom? E aí vocês vão montar um PC com a mesma configuração. Vão chegar a um valor dos dois e o que você acha dele. Principalmente, assim, qual você acharia que seria uma relação custo-benefício melhor. Vai lá, galerinha. Ô, professor, como assim? Nós vai ter que pesquisar aqui? Ou o que Isso. nós tem que fazer? Não, vocês vão pesquisar um modelo. Então, se você quiser pegar o que você tem e montar um igual, não tem problema.
O professor, eu não tô achando aqui coisas aqui. Que coisas? Eu tô tentando procurar aqui configurações de PC, só que eu não tô É. achando. Vai, gente, você tem. Ó, entra na Kabum, por exemplo, entra em alguma loja, você vai conseguir ver. É só colocar lá, por exemplo, processador de notebook é o quê? i5. Coloca lá, processador i5. Placa-mãe i5. E assim vai indo. Entendi, vou entrar em algum site. Entendeu? Então vai lá.
Bom, pessoal, vamos lá? Bom, tem uma galera reclamando aí que o site da Pichau, né? Tava caindo. Eu fiz um teste aqui, ele realmente tá dando umas variadas, mas agora parece que tá voltando ao normal, tá? Bom, pessoal, vamos continuar aí. Depois, quem não conseguiu terminar esse ainda, depois me manda, por favor. Pessoal, a questão dos sistemas operacionais. Sistemas operacionais, tanto de PC quanto de notebook, não tem, na verdade, são os mesmos, tá? Então, por exemplo, se você for instalar o Windows 10 lá no seu notebook, se você instalar o Windows 10 no seu PC, é a mesma coisa, tá? É o mesmo sistema, não muda nada, tá? Ah, professor, então como é que eu sei qual o melhor sistema para pôr no meu notebook? Qual o melhor sistema para eu pôr no meu computador? Aquele que ele suporta, tá? Por quê? Grande parte das vezes, quando vocês tiverem esse problema profissionalmente falando, quando um cliente chegar para vocês e falar assim, eu quero que você instale o Windows na minha máquina, ele não vai aceitar ou não vai querer que você instale uma versão anterior. Vai querer sempre a mais moderna, né? Apesar de nós já estarmos há 5 anos com o Windows 10, né? Então, pulou até uma geração de hardware aí. Mas, ainda assim, pessoal, nós temos hardware antigo. Temos muitos computadores ainda antigos aí, tá? Que tem uma configuração pior. Então, nesses casos, né, não adianta a gente tentar pôr uma distribuição, aí uma versão que seja mais top, né, gente? Nós temos que ficar atentos e colocar o que aguenta. O Windows 7, quando você escutar assim, mas o Windows 7 não tem mais atualização. Ele não tem mesmo mais atualização, mas, pessoal, isso não quer dizer que o Windows 7 deixou de funcionar, tá? O Windows 7 ainda funciona. Se você pegar ele e instalar na sua máquina, ele funciona normal. Então, só que o que você tem que fazer? Instalar todas as atualizações. Ele roda grande parte das coisas. É lógico, pessoal, tem algumas coisas que ele não roda. Outra coisa, se for para usar um sistema, já que você quer um sistema mais leve, opta por um sistema livre, tá? Então, você pode optar ali por um sistema, o Linux, né, que é livre, é grátis. Então, você tem essa opção, tá bom? Caso ali você queira utilizar um sistema mais atualizado. Senão, não há problema algum em você instalar o Windows 7. Tá? O Windows 7 funciona, ele é funcional, não te dá problemas, tá? E também você consegue trabalhar de uma maneira bem legal, tá bom? Eu por optar, né? Por opção, eu prefiro o Linux, mas é a preferência de cada um. Cada um utiliza um sistema operacional que acha melhor. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então ele não tem mais atualização, o 7, professor? Não, 7 não. Desde 2018, ele já parou de ter atualizações, mas é difícil achar uma ISO que tenha as últimas atualizações. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, instalar, se você precisar utilizar o Windows 7, ir lá, instalar ele e usar e atualizar manualmente, tá? Então, você teria que fazer as atualizações manuais. Entendo. Mas é porque, aí assim... pode falar. É por causa que o PC do meu irmão, ele é o Windows 7, né? Quando ele pegou. Só que, tipo assim, ele consegue fazer tudo, entendeu? Tipo assim, ele usa mais para alguns jogos leves, estudo, essas coisas, entendeu? Aí roda até que razoavelmente bem, entende? Uhum. Não, então, o 7 ele roda muito bem, ele é mais leve que o 10. A parte gráfica é bem menor, tá? O problema é que vai chegar uma hora, algumas coisas não vão instalar mais, mas ele roda perfeitamente. Por enquanto, pessoal, ninguém da Microsoft fala que vai ter bloqueio. Por exemplo, se você tentar instalar o XP, que é um sistema bem velho,
se você tentar pôr ele na sua máquina, o que vai acontecer? Nem o Google Chrome você consegue instalar. Tá? Por quê? Porque ele não vai reconhecer o sistema. O 7 já consegue instalar quase tudo. Não tem tanto problema assim, não. Tá? É lógico que as atualizações são principalmente de segurança. Então, né, se você quiser deixar ele atualizadinho, né, você tem que usar o 10. Questão 2, deixa eu ver qual que é a 2. A 2... Ah, tá. Se o notebook deixar de funcionar a bateria, quando você deve trocar ou não? É o seguinte, grande parte dos notebooks, a bateria ela é integrada à placa-mãe. Então, o setor de energia da bateria fica na placa-mãe. E tem muitas pessoas que compram uma bateria nova, e aí ela funciona durante um período de tempo, e depois não funciona mais. Então, quando que eu não devo trocar a bateria? Quando você verificar que a placa não está mais gerenciando corretamente. Aí você nem adianta trocar a bateria, que você vai jogar dinheiro fora. Tá? Então tem que tomar esse cuidadinho aí. Mas é nesses casos, tá? Professor, mas como que eu vou saber? Você vai medir, tá? Você vai medir ali, pegar um multímetro, medir ela, de tanto a sua bateria quanto a saída de energia, se ela está passando energia, e você consegue saber. Então, quando acontece isso, o problema é na placa? Exatamente. Algumas vezes, tá? Tem vezes também que o problema é só na bateria. Mas é que hoje as coisas são feitas para ter uma vida útil. Então, passou aquele período lá, deixou de funcionar, já era, né? Você acaba a vida útil aí do seu dispositivo. Tá? Entendi. Mais perguntas? O Pedro está digitando ali. Depois eu mando as questões, Pedro. Pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, então, vamos para o nosso último exercício de hoje, tá? É só a primeira, tá, gente? A segunda é só quem não fez, né? A segunda é igual, tá bom? Se não, é só a primeira. Vai lá, galerinha, 10 minutinhos aí para vocês. Vocês pensarem e dar uma resposta legal. Vai lá. Só... É para fazer as 3 questões? Não, só a primeira. Só a primeira, tá bom. A outra vocês já fizeram. Quem não fez, tem que terminar. Não, a outra vocês já fizeram. Entendi, obrigado.